Olá! Mais um programa da Paula. E olha como eu estou hoje. Quem será que eu vou entrevistar com este jaleco? Hoje eu vim a caráter. Você que tem me acompanhado sabe que eu tenho trazido entrevistados muito especiais. Pessoas que sempre têm uma história bacana, pessoas que sempre têm informações. Eu costumo dizer, assiste esse programa, assiste esse podcast com papel e caneta e vai anotando as dicas. Hoje eu vou te intimar a fazer isso, porque o meu convidado de hoje, ele vai dar uma aula para nós. Eu tenho tantas perguntas para fazer e eu vim com este jaleco especial para entrevistar esse homem que eu tanto admiro, Doutor Bactéria, querido. Obrigado, querida. Doutor Roberto Figueiredo. Prazer estar contigo aqui. Nossa, fazia muito tempo que eu queria participar do seu programa. Sei que eu sou seu fã. Eu que sou sua fã. E eu quero dizer, porque tem uma coisa, doutor, que eu sempre falo, que a gratidão é a memória do coração. E eu sou muito grata a você e a Andréia, porque vocês me convidaram para vir aqui no Pocket, no programa de vocês, no Backcast. E eu vim e eu fiquei encantada com esse estúdio, com o Pocket aqui no Jardim Pamplona. E foi a partir do seu programa que me despertou uma luzinha para fazer o meu programa aqui também. Aliás, você está muito desenvolta, tá solta, você está maravilhosa. Obrigada, querido. Você nasceu para isso. Obrigada. Vocês me estimularam muito e aquele dia foi inesquecível para mim. Então eu quero deixar desde já o meu agradecimento, o meu carinho para a Andréia, que está aqui também. Queridíssima, a sua grande assessora que está sempre ao seu lado e te colocando em vários lugares maravilhosos. E quero, para ela não ficar com ciúmes, eu quero mandar um beijo também para a minha assessora, que é a Diana de Castro. Porque ela está sempre aqui comigo. E ela me gera uma segurança. É tão bom a gente estar ao lado de pessoas incríveis como elas, né, doutor? Bonitas e lindas e muito, muito potenciosas, assim, muito. Potência fantástica, assim, competentíssimas. Exatamente. Isso. Temos aqui um timaço, porque temos também a nossa Ninha, Harry Potter. Ninha, super eu brinco Aninha. que ela é a Ninha Harry Potter. Que hoje passou por mim e nem me olhou pra minha cara. Você estava sentado ali assim, nossa. Eu acho que ela não te viu, ela não reparou que era você, porque você estava sem jaleco. Foi. Mas você está muito elegante com este blazer e eu vim. Você gostou do meu figurino? Adorei, nossa senhora, puxa vida, ainda bem que tem alguém de bactéria aqui. De bactéria. Eu tenho tantas perguntas para te fazer, mas eu quero começar, como eu sempre falo com os meus entrevistados, assim, como que tudo começou? Doutor Roberto, formado em biomedicina, hoje faz esse trabalho incrível, leva muita informação para um grande público. Mas eu quero saber aonde você nasceu e como é que tudo começou. Tá. Então, bom, eu não sou do interior de São Paulo, né? Dá para perceber, né? Bactéria, carne, porquê. Nasci em Ribeirão Preto, mas fui criado em Campinas, Buri, Itapeva, essas regiões todas, né? Por isso que eu tenho, né? E é engraçado que eu sempre fui tímido. Sempre fui tímido e queria dar palestra, queria gravar. Sempre televisão assim, eu sempre achei legal, né? Não combina. Como é que pode ser tímido essas coisas? Então, eu estava conversando com um conhecido, ele falou, você é tímido, só tem um jeito, faz teatro. Né? Eu entrei, fui fazer teatro, fiz teatro. Que legal, você fez teatro lá no interior? Foi em Santos. Em Santos, né? Aí eu comecei a fazer drama, me botaram a fazer drama, não tinha nada a ver comigo. Menotti Del Pique, a Graciliano Ramos, Vida Seca, não tinha nada a ver comigo. Aí no grupo nosso lá, faltou uma pessoa que era de comédia. Aí falou, você não quer fazer? Eu falei, faço. Aí eu fiz o Carlos lá, que era de uma comédia de Martins Pena. Né? Aí foi, nossa, adorei. Aí o pessoal fala uma coisa, o pessoal ria. Eu falei, me achei. Aí eu comecei a fazer comédia, parti para teatro infantil. Que legal. E parti para essa parte. Aí comecei a dar palestra, né? Aí eu tenho 5 livros. Né? Quando eu lancei meu segundo livro, a Olga Bongiovanni ela me chamou na TV Bandeirantes. Aí eu fui, é que você não me conhece direito, eu sou muito desajeitado. Eu for na tua casa, eu vou quebrar tudo. Então ela pôs... Acho que você é um pouco exagerado, vai. Eu sou mesmo. Ela pôs uma água e um café para mim e uma água e um café para ela. Né? A hora que eu fui cumprimentá-la, não deu outra, né? Eu virei água nela ao vivo. Ah, meu Deus. E fui nervoso, fui fazer assim e virei o café em cima de mim. Nervoso. Então imagina aquela situação. Ao vivo. Ao vivo. Aí os câmeras falaram, e aí, doutor? Continua ou não ela aí?
faz o quê? Vai para o intervalo? Eu falei, meu Deus, se for para o intervalo, acabou a carreira, acabou tudo. Acabou a carreira aqui. Tudo. Aí eu falei para ela, precisa dar uma palestra, né? Eu falei, pensa rápido. Falei assim, isso daqui é para mostrar, eu falei assim, porque o meu livro falava disso, que se o alimento não for bem manipulado, ele pode fazer bem ou mal. Nossa, que incrível essa sacada. Aí ela começaram a dar risada, vamos fazer. Ela fez uma olhada, fez esse negócio e tal. O Maurício Júnior estava lá, né? Ele me chamou para fazer 3 programas com ele, que ele fala que é meu padrinho. Eu gosto mais dele. Ele me apresentou para o Jô Soares. Apresentou para o Jô Soares, eu fui no Jô, aí dei entrevista, do Jô Soares eu fui contratado pela Record, fiquei 3 anos com a Claudete Troiano no Caçador de Bactérias. De lá eu fui contratado pela Rede Globo, lá no Fantástico, fiquei 4 anos e o pessoal ia gravar comigo não sabia meu nome. Pô, vamos gravar com aquele biomédico, mas qual é o nome dele? A não ser que ele só fala de bactéria. O doutor das bactérias, o doutor Bactéria. Então aí que apareceu o doutor Bactéria. Fantástica. Então, olha só, gente, já tem aí uma lição. Quando tudo poderia dar errado, quando aquela água caiu, quando o café caiu, a água caiu em cima da Olga Bon Giovanni, o café caiu em cima dele, ele fez do limão uma limonada e aí... Oportunidades, né, que aparecem na vida, oportunidades né? que aparecem. Né? E que legal você fazer a ligação com a história do seu livro, se o alimento não é bem manipulado. Adorei. Não tem outra saída. Que criativo. Não tem outra saída. E em relação à timidez, você muito bem sabe, doutor, eu vou chamar você porque você é muito jovem. Baque, vai chamar de o Baque. Baque sabe que os melhores atores, os maiores atores são os mais tímidos, né? É verdade, Isso verdade. Eu conheci muito vários. Interessante, porque tem muito ator que é extremamente tímido e que é um arraso. O próprio Ronivan, ele é tímido. O Ronivan, ele é tímido, mas é um doce pessoa. Duas pessoas, então tem todo um carinho que ele fica. Não tem quem não goste de uma pessoa como ele, assim. E não tem quem não goste de uma pessoa como você, porque você é muito simpático. E eu tenho certeza que você foi cativando as pessoas, porque só de você estar falando, um foi apresentando para o outro, então, da Olga foi para o Amaury, Jô, e Jô foi para todas as televisões. Eu não diria que eu fui cativando, eu fui contaminando. Contaminando. É coisa de bactéria, né? Porque adorei. Isso. E o doutor Bactéria foi contaminando. Sim. E aí, tem uma coisa que é muito interessante no seu trabalho, que apesar de você ter feito um trabalho tão maravilhoso no Fantástico, você vai em todas as televisões, você vai em todas as redes, e isso é um mérito seu, com certeza da Andréia também, mas a gente sabe que não é uma coisa muito comum. Porque, às vezes, quando uma pessoa vai em todas as televisões, uma grande emissora fala assim, não quero, aparece muito. Mas você é tão simpático que vai em todas, né? Sabe o que tem? Eu acho que a gente não pode democratizar a informação. Aliás, você não pode, né? Você tem que democratizar a informação. Democratizar você não pode ficar... Segurar, né? Segurar. Então, você tem que passar para todo mundo. Você não pode reter. Né? Você tem que fazer uma democracia, realmente. Você tem que levar a informação para todo mundo. Então, sempre... Não existe... rede pequena, rede grande, sempre tem alguém ouvindo. É verdade. Sempre tem alguém ouvindo. Então, você pode ter certeza, pode ser um membro de um canal, eu não vou nem falar o nome dele, mas uma rádio, que era pequeniníssima, nossa. Falei, nossa, ninguém vai ouvir isso daqui, mas eu fui, dei entrevista, democratizei tudo, negócio. Dei entrevista, depois eu estava no final de semana com a minha família, a minha prima, você foi na rádio tal, eu estava ouvindo. Olha que legal, é muito bacana quando isso exatamente, acontece, né? Bacana. Então sempre tem alguém vendo. E quando você era esse menininho lá no interior, você ficava ligado nessas coisas de limpeza, de bactéria, de microscópio, você tinha esse interesse já ou foi uma coisa que foi mais... Essa pergunta é maravilhosa. Sabe que eu sempre achei... tem umas informações que chegaram para mim que nós vivemos um mundo de bactérias. Tá? O nosso corpo é cheio de bactérias. 90% do nosso corpo são germes. Né? Eu falei, como é que pode ter tanta bactéria? Cadê as bactérias? Eu falei, preciso estudar esse negócio. Você ouviu isso com que idade? Foi uma revista daquelas que tinha na porta, dentro do dentista. Sei. Então, o negócio eu li, lá, na época minha que tinha mãe, revista nossa, no que dentista, revista, né? não tinha celular. Então, eu vi ali essa informação, aí fiquei na minha cabeça, falei, aí eu pedi um microscópio pro meu pai. Que legal. Microscópio. Aí pegava cebola, patinha de barata, pulga, ficava vendo tudo que veio pela frente, né? Aumentava esse negócio todo. Aí eu falei, preciso estudar isso daqui. Né? Aí eu entrei na faculdade e falei, quero fazer alguma coisa de microbiologia, para estudar. Aí eu entrei em biologia. Só que a biologia, pelo menos naquela época que eu entrei, ela não tinha microbiologia. Eu falei, você está brincando?
Falei, quando é que eu vejo microbiologia? Ah, não tem microbiologia. Eu falei, mas eu entrei para isso. Eu falei, escuta, tem alguma carreira aqui, algum curso que tem microbiologia? Olha, tem um curso aqui que está começando agora, chama Ciências Biológicas, Modalidade Médica, que agora virou biomedicina. Né? Aí você foi fazer biomedicina. Aí tem microbiologia? Tô. Tem vaga? Eu tenho, que está abrindo agora. Eu falei, me escreve aí. Aí fui fazer sem saber o que era, só que tinha microbiologia. Aí continuei, fiquei uns 3 anos, o último ano era ano de estágio, isso daqui. Né? E foi interessante, isso aí foi coisa interessante. Eu acho que a gente tem obrigação, sempre falei, de tentar ser o melhor, mesmo que não seja. Não é o melhor do mundo, é o melhor que você puder, né? Tenta ser o melhor, tá? E uma outra coisa que eu sempre achei, é muito mais fácil ser o melhor onde tem poucos do que o melhor onde tem muitos. É verdade. Tem muitos, né? Então, eu me lembro que foi aqueles pesquisadores que eu era na faculdade, esse negócio todo, falou, quem quer fazer análises clínicas? Né? 80% da minha classe, tinha 100 pessoas da minha classe. 80% levantaram a mão. Falei, sei que isso eu não quero. Né? Adorei. Sei que isso eu não quero. Isso tem muita gente querendo, né? Isso, tem muita gente querendo. Eu sei que foi indo, tinha 3, 4, até que ele virou e falou assim, na época, ele falou assim, quem quer fazer micologia? Eu falei, o que é isso? Mas ninguém levantou a mão, eu falei, eu quero. Né? Então, eu sou micologista. Eu sou micologista. O que é ser micologista? Micologista estuda fungos. Estudo fungos. Que micos em latim, em grego, quer dizer fungos, bolores. Né? Fungos. E eu estudo dos fungos. Eu comecei bem no início assim, foi em micologia médica. Né? Paracoxidiomicose, cromomicose, todas essas coisas assim relacionadas. Mas nós falamos, mas o pessoal começou a morrer, tinha que buscar pulmão de outro que morria. Eu falei, meu Deus do céu. Tem uma outra faceta da micologia, que era a micologia industrial, fermentação. Cerveja, vinho. Falei, mas eu acho que essa é melhor, isso daqui é mais interessante. É mais interessante. Então, eu me formei nessa parte. E aí eu comecei a estudar, né? Eu fiz meu primeiro livro foi Programa de Redução de Patógenos, que é um dos programas de controle de qualidade que existem, né? Só que eu pesquisei muito nisso e vi que, olha que interessante, que 3 milhões de crianças morrem todo ano por diarreia. 3 milhões de crianças. 3 milhões? 3 Esse milhões número ainda é... Ainda é válido. 3 milhões de crianças. Meu Deus. 3 milhões. Todo ano por diarreia. Pessoal, deve ser a África, deve ser esse país, não sei o que. Não. Eu vi que não. Que 270 mil desses 3 milhões, né? 2 milhões e 700 mil desses 3 milhões morrem por manipulação incorreta de alimentos. Né? Meu Deus. Mais de 70%. Então eu falei, pera um pouquinho, são pessoas que comeram, não estavam com fome. E quem que dá comida para a criança, geralmente? O adulto, os né? pais. Né? E pai não mata a filha de propósito, geralmente, né? Por falta de conhecimento, alguns né? estão matando, mas geralmente eles não matam, né? Isso. Então eu falei, por que eles estão matando? Aí outra coisa, chegou um dado também, que o pessoal come muito fora de casa. Eu falei, puxa vida, restaurantes industriais, eles são responsáveis por 5% das doenças alimentares. Dentro da nossa casa, 47%. Meu Deus, 47%. Esse número é impressionante. Aí eu vi assim, quantos livros que existem relacionados com microbiologia industrial para restaurantes? Isso, um monte. Quantas publicações existem para dona de casa? Nenhuma, não tinha nenhuma. Aí você foi lá e fez. Eu gostava de fazer coisas que ninguém fazia. Aí eu escrevi 4 livros voltados para microbiologia doméstica. Que fantástico. Né? Então eu vi que o pessoal tinha muito hábito errado de fazer coisas. Né? Então o pessoal lavava carne, vi que não podia lavar carne, lavava arroz, não podia lavar arroz, usava pregador de roupa para saquinho de biscoito. Gente, eu vi a minha infância inteira minha bisavó lavando arroz. Você ouviu aquela história que menina não pode colocar comida quente na geladeira que estraga a geladeira? Sim. A mãe que falava, que a avó falou, só que ninguém falou para a avó, que não tinha geladeira antes. Então a avó tinha inventado. Foi uma invenção. A avó inventou esse negócio, contou para a mãe, e você acaba fazendo sem ver que nunca estragou nenhuma geladeira. Tá? E aí o pessoal comete um outro erro, coloca tudo que põe na geladeira, coloca coberto. Você não cobre nada que você coloca na geladeira. Sabe? Por quê? Porque a geladeira é uma caixa que tem um compressor que fabrica vento, você colocou gás, gelou o vento. O ar frio é mais pesado que o ar quente, então por isso que é em cima. Ele vai descendo e vai roubando calor. Se você coloca o alimento tampado, esse vento gelado ele vai bater na tampa. Vai demorar muito. Então como é que você sabe que está errado? Se olha a tampinha, está toda suando na tampa. É verdade, está sempre suando na tampa. Formou uma estufa para a bactéria. Então, o ideal seria, por exemplo, eu colocar com a tampa aberta, sem tampa. Sem tampa. O potinho sem tampa. Sem tampa e só cobre depois de 2 horas.
quando já tiver frio. Nossa, você nunca cobre na hora. Gente, vocês pegaram essa dica? Olha, eu tenho várias dicas suas, você sabe? Sei. Do pano de prata, a gente vai falar de tudo isso. Mas essa eu não esperava. E você sabe, só fato de você não deixar o alimento quente por mais de 2 horas, temperatura ambiente. Dentro dessas 2 horas, você colocar na geladeira. Não cobrir, só cobrir depois de 2 horas, você vai reduzir em 93% a possibilidade de pegar uma doença alimentar na sua vida. Eu estou impressionada. Será que é por isso que o povo passa tão mal? Por isso o pessoal passa. E as bactérias, elas têm... A bactéria é muito inteligente de pesquisa. Agora, tem uma coisa recente, chegou... Agora, um caso, o pessoal está pesquisando, mas você não sei se eu fala que o melão foi encontrado salmonela dentro do melão. Meu Deus. Dentro do melão. Eu não ouvi isso. Então, foi encontrado salmonela dentro do melão. E até os Estados Unidos estão falando assim, erradamente, estão falando assim, não, você tem que lavar o melão, higienizar o melão. O que acontece é o seguinte, aconteceu já no Brasil, isso daqui, olha, pelo menos no ano de 2001, 2000, há muitos anos, mais de 23, 25 anos atrás, né? Aconteceu. Existe um termo chamado uptake. Uptake. O que é uptake? É um negócio simples, gente. Você pegar uma rosa, colocar num copo, ela não vai murchando? Sim. Se você colocar água, o que acontece com a rosa? Ela renasce. Ela revigora. Isso é uptake. É a capacidade que as hortaliças e os frutas têm de absorver água se você colocar água na mesma temperatura. Então, o que aconteceu? Isso daqui lá no ano de 2000, até antes, com mangas brasileiras. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora, que eu não sei de onde veio esse melão. Eu espero que não seja do Brasil, mas se não for, o que aconteceu? Na época, a manga era brasileira. Chegou, começaram a pesquisar, estavam morrendo gente de salmonelose nos Estados Unidos. E eles têm um sistema lá de pesquisa fantástico, vai levando informação, isso aqui tudo, e descobriram que a única coisa de semelhança que estava entre as pessoas é que eles tinham comido uma determinada manga. Pegaram manga, descobriram salmonela dentro da carne da manga, não na casca. Deus. Não na casca. Né? De onde veio essa manga? De onde vinha? De Petrolina. Né? Foram para lá, o que o pessoal fazia? Eles pegavam as mangas, tinham os tanques grandes, jogavam as mangas lá dentro, na água, a temperatura ambiente. Uptake, absorvia a água para dentro da fruta. Tinha um monte de pássaros voando. Pássaros faziam os cocôzinhos dele com salmonela na água. Meu Deus. Absorvia, foi com certeza o que está acontecendo com esses melões. Eles foram lavados, porque encontraram salmonela dentro da fruta. Adianta você higienizar? Diminui um pouquinho, mas não adianta porque ela está dentro da fruta. Tá? O pessoal tem o único jeito de controlar. Eu dei uma entrevista hoje para o Globo. O único jeito de controlar isso daqui é ir no lugar da produção e ver o que eles fizeram. Eles aumentaram a 10 graus a temperatura, então eles têm que ter um diferencial de 10 graus acima da temperatura em relação à fruta, ter o lugar todo coberto para nem pássaro. Né? Então, tem uma série de coisas que deveriam ser feitas, que com certeza não foi, e por isso contaminou. Morreram 2 pessoas lá nos Estados Unidos por causa desse melão. Meu Deus. Imagina você morrer porque comeu um melão. A gente fala assim, eu vou comer saudável, vou comer um melãozinho, ao invés de comer um bolo de chocolate, você morre com melão. E salmonela é de coisa de aves, ovos, né? Aves e ovos. Então, as bactérias, elas são muito inteligentes, que elas vão pegando uma erradinha que você vai, porque você tem que estar muito alerta no negócio. Agora, isso, por exemplo, é uma coisa que a gente não imagina. Agora, tem coisas... Eu queria muito abrir meu coração para você. Posso? Abre seu coração comigo. Abre. É assim. Tem música de coração? Eu já falei, quando eu vim no seu podcast, eu contei para você e para André que eu acho que eu tenho um pouquinho de toque com algumas coisas. Eu fico passada quando alguém tem um bolo numa sobremesa, numa casa. Aí a pessoa vai lá, corta o bolo e vai com o seu garfo e limpa aquela pá do bolo com o seu garfo. Doutor Bactéria. Sim. Eu fico passada porque eu falo assim, gente, a pessoa comeu no garfo, vai limpar a faca que todo mundo vai usar, ou então um doce de leite, por exemplo. Sim. Tem um pote de doce de leite. A pessoa vai lá e usa a mesma colher que já usou. Não azeda o doce?
Olha, como você está certo isso daqui, nos Estados Unidos eles têm um costume que nós não temos, esse costume aqui. Sabe aqueles vaca mole, aqueles patês, aquele negócio todo? Sim. Então eles têm um tipo dos Doritos. Sei. Então, eles têm um monte de Doritos assim, é costume. Como aqui tem amendoim que come aquele nacho, os nachos que come com guacamole. Isso. Sim. O pessoal pega aquele nacho, pega um pedacinho, come, depois pega mais, come. Então, na segunda, já fizeram uma pesquisa. Não tem bactéria. Na primeira passada, não tem. Na segunda passada, a quantidade de bactérias bactérias de saliva. Tá? Que a contaminação vai para esses Doritos, essas coisas todas, que vai para o patê. Meu Deus. Então, a mesma coisa do garfo nem se fala, né? Garfo nem se fala. Mas mas assim, as pessoas fazem isso com uma naturalidade e eu tenho gastura quando eu vejo. Mas assim, eu olho a pessoa pegando assim o doce com a colher que ela pegou, porque a minha avó, ela era meio nojenta assim. Sim. Ela gostava assim de tudo certinho. E ela não gostava nem de dar a colher dela na nossa boca, e nem a nossa colher na boca dela. E ela falava assim, não pode, porque o doce azeda. Sim. Na hora que a pessoa faz isso, você não sabe, já aconteceu na minha casa, de ter uma sobremesa maravilhosa, a pessoa foi lá e fez isso, eu não vou ser mal educada, eu não comi mais. Fez bem, fez bem. Porque eu falei assim, gente, não pode. E você sabe que isso Às vezes eu falo antes, eu falo assim, deixa que eu sirvo. E você sabe que isso dá até briga. Dá até briga de marido e mulher dá mesmo. Não, o pessoal fala assim, você tem nojo de mim? Você fala, você tem nojo de mim? Né? Esse negócio de nojo, então, pessoal, por que você não está comendo? Você tem nojo de mim, não sei o que tal? E tem uma coisa interessante para te contar. Sim. Agora eu não me lembro se eu te contei isso quando eu vim no seu podcast ou não. Em Israel, eu fui para Israel, e aí eles botavam um monte de comida na mesa, um hotel maravilhoso, e várias comidas assim para serem compartilhadas. E a gente tinha o nosso talher. E não tinha um talher para servir aquela comida. Então, o hummus, a pessoa pegava com o seu talher? Não, aí eu falei assim, gente, que estranho. E a gente pedia para o garçom, e aí um garçom falou pra gente que lá, o costume é o seguinte, que se você serve com o seu talher, mostra que você confia na pessoa. Olha que doido. Não, olha, eu confio nas pessoas que estão à mesa comigo, mas cada um com o seu talher. Sabe o que eu falo quando a pessoa me fala assim, eu tenho nojo? O pessoal fala, você não vai comer, você tem nojo de mim? Eu falei, não, eu não tenho nojo de você, eu tenho nojo das suas bactérias. Muito bom isso, eu vou começar a usar isso. Mas assim, copo também, eu tenho pavor que alguém tome no meu copo. Doutor, eu posso estar namorando um homem maravilhoso. Eu beijo o homem, mas eu não gosto que tome no meu copo. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode pegar outra coisa. Namorado que usa escova de dente da namorada. Deus que me livre. Nossa, você sabe que tem, né? Não, esquece por acaso a escova de dente, faz um bochecho, escova com o dedo, né, Aninha? Isso. Esse negócio de usar a escova do outro, pra mim, eu tô fora. Deus me livre. Mas tem gente que usa numa boa, né? Às vezes tem até um pedacinho de couve, às vezes a escova de dente. Ai, que horror. Nojento, né? Muito nojento. Não é que eu falo, quando eu dou palestra, eu falo, gente, quando você vai numa balada, antes de beijar alguém, peça para a pessoa abrir a boca, aproveita que você está com o celular, o celular tem lanterna. Dá uma olhadinha na situação da boca do cidadão. É verdade. Você vai beijar. Sabe que eu fiz uma matéria muito legal. Adorei essa. Eu fiz tem que perguntar se passa fio dental, né? Isso. Sabe o que eu fui? Eu fui numa balada fazer uma matéria de televisão. Uma balada. E eu levei aquelas pastilhas para placa dental. Né? O que eu levei era rosa. Né? Aí o que aconteceu? As pessoas estavam se beijando, eu chegava. Oi, com licença, não sei o quê. Você está beijando essa pessoa? Um namorado, ou conheci agora. Você conhece a pessoa? Eu conheço. Você conhece a boca dessa pessoa? Você fazia o teste da boca. Aí eu dava uma pastilha para cada um. Ele mastigava, fazia assim, eu falei, agora dá um sorriso para ela. Menina, eu separei 3 casais. 3 casais. Meu Deus. Você não escova o dente, você não sei o quê. Aí a gente dava o kitzinho da televisão, que era com a pasta, escova e fio dental. Aí a pessoa ia pro banheiro e voltava com o dente branquinho. Só que eu esqueci de falar que a língua continuava vermelha. Isso. A língua ficava, parecia um diabo, aquele negócio, que não saía. Né? Esse negócio de raspar a língua é bom?
É bom, é bom, é bom. De manhã, né? Principalmente de manhã. De manhã. E isso faz, é eficaz mesmo, é bom para a saúde. Não, é essencial, né? Que você faz parte da higiene. Eu comprei um raspador de língua, agora diz que tem que ser de cobre, né? Eu comprei um raspador de língua e eu faço direitinho, porque a gente tem que cuidar, né? Que você tem 3 metais, que é ouro, prata e cobre, que eles têm ação chamada oligodinâmica, que mata a bactéria. Sei. Tá? Por exemplo, o gaúcho, ele toma chimarrão, um vai passando para o outro. Vai passando para o outro chimarrão. Ai, não curto isso, então, não. Mas eles fazem esse negócio, aquela roda. É uma cultura, né, deles. É cultura, e ninguém pega doença. Por quê? Porque a ponteirinha de ouro, prata ou cobre. Ai, que interessante. Então ninguém pega doença na boca. Então eu só vou dividir agora coisas se tiver em copo de ouro, prato ou cobre. Ouro, aí prata eu divido, porque daí não vai pegar nada em mim. Você sabe que lá no sul, onde você vai comprar essas cumbuca, esse negócio, você tem de aço inox linda, maravilhosa, e nenhum gaúcho compra. Eu não sabia. Só Olha como que a gente aprende. Por isso que eu amo. Eu amo entrevistar pessoas inteligentes como você. Obrigado, eu não sabia disso. Que legal. Ouro, prata ou cobre. Na Primeira Guerra Mundial, não existia antisséptico. Então o médico, ele andava com uma barra de prata no bolso. Ele pegava o pano, ele esfregava. Então, se você entrar no YouTube, você vê assim, filmes da Primeira Guerra Mundial. Você vê um monte de ferido com pano encostado, que é o que ele passou. Que interessante. Na época do Antigo Egito, a jarra de prata era só do faraó. Eles não sabiam por quê, mas mantinha água fresca por mais tempo. Tá? Então tem todas essas ideias. A maçaneta dos hospitais, isso da época de Pasteur, esse negócio todo, era de cobre. Né? As moedas dos Estados Unidos são 98%, 99% de cobre. Né? Até tinha essa ideia assim, se ficava o mal, o bem, esse negócio todo. Né? Como é que mata lobisomem? Com bala de prata. Então o lobisomem significava o mal. Como é que você limpava esse mal? Com a prata. Com a prata. Que legal. Tá? Então tem toda essa ideia. Hoje em dia, para você ter uma ideia, como a coisa foi evoluindo. Na minha casa, no fundo de casa, eu tenho uma parede, sabe aquelas canjiquinhas, umas pedrinhas compridinhas? Sei. Só que eles colocaram até 2/3 da parede. Sei. Então, o que tem? A chuva vem, vai por trás, vem e então ela flora essa água. E traz fungo. Então, era branca, mas de 4 em 4 meses ficava preta, da cor do microfone aqui, ficava preta. Então, eu tinha um contrato com o pintor, de 4 em 4 meses ele ia lá em casa, desinfetava tudo e pintava de branco. Até que apareceu um alemão, o irmão falou, eu inventei uma tinta, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, eu só invento um monte de coisa. Aí ele falou, não, eu coloquei os de prata e cobre dentro. Opa! Pode ser que isso aí dê jogo. Menino, eu pintei lá na minha casa, olha, pintei em junho do ano passado. Tá branquinha. Agora parece que eu pintei ontem. Olha. Até aquele cheiro, sabe cheiro de guardado? Cheiro de guardado, que você pensa, tá um cheiro de guardado, móvel, esse negócio todo. É que bolor você não vê. Não, mas eu vi, minha parede está toda embolorada. Aquilo lá que você está vendo são milhões de esporozinhos, como se fosse a copa da árvore. Que o bolor realmente, quando ele está crescendo dentro da parede, você não vê. Só que ele solta pedacinhos e dá o cheiro de guardado na roupa. É verdade. Aquele cheiro que você está tendo é da rinite, gatilho de asma, uma série de coisas. Totalmente. Então, e o que a gente faz? Ele pintou também, fomos numa casa lá em Alphaville. E é uma tinta especial que tem cruz de prata e cruz de cobre. Ele pintou lá dentro. Nossa, a mulher está fazendo, o alemão está ganhando um dinheiro, está pintando todos os apartamentos de lá. Em um dia acabou o cheiro de guardar, que acabou. Você mora em Alphaville? Mora em Alphaville. E em Alphaville tem muita bactéria? Todo lugar tem, graças a Deus. Uma eu tenho certeza que tem, sou eu. Uma eu tenho certeza. Mas é por isso que fala que o desinfetante mata 99,9%, né? Porque tem que sobrar eu. Sobra você. Sobra eu. Doutor Bactéria, e falar em Alphaville, sim, eu soube que você está estreando um programa maravilhoso na TV Barueri. Estreamos, foi na segunda-feira. Então foi muito legal. Foi muito bacana. Chama Doutor Bactéria. Que bacana. Programa Doutor Bactéria, que é composto, que aliás, você já está convidada já. Opa, estarei lá. São três quadros que tem. Uma entrevista, que nós entrevistamos médicos com você, legal. Né, que vai lá tudo. Né? Então é meia hora. E depois tem mais 2 quadros, que é o Caçador de Bactérias.
Né? Nós vamos, por exemplo, nesse lugar que tinha esse cheio de guardado, que eu peguei esse alemão, nós pintamos tudo, acabou. Foi na Cidade das Abelhas para mostrar que o mel de abelha tem efeito bactericida. Que legal. Né? E outro que é cozinhando culinária sem bactéria. Né? Que nós fazemos um prato, por exemplo, um quiche de frango. Então, o frango, como é que descongela, como é que faz, você dá dica de ovos, como é que faz, e no final a gente come um prato que é feito. Tá? Então, esses três aqui que dá o Doutor Bactéria, que é pela TV Barueri, mas já vai pela TV Alto Tietê, já tem vários outros canais que foi um sucesso. Estarei lá, então pode ir cantora também, né? Cantora claro e apresentadora que pode. Também, então estarei lá. Pode, mas você tem que ir, menino do céu. Então eu estarei lá. Você vai fazer tudo com lá. Com certeza. Vou pensar numa música que combine com bactéria. Isso. Olha, acho que tem música de bactéria. Tem? Tem. Depois você me passa que eu vou cantar. Vai cantar e vai fazer questão que você vai. Vou cantar lá no seu programa. Sim. Mas eu sei a música que você gosta. Porque é aquela música que eu cantei no seu podcast, lembra? Eu lembro. Ando devagar, porque já tive Isso, é a música da minha palestra. Aí você tem uma voz maravilhosa. E você faz muita palestra? Tem bastante, viu, Paulo? Porque eu sou do Conselho Regional de Biomedicina. Sim. Do Conselho Regional. Então, o Conselho ele gosta de não diga aparecer, mas de prestigiar as faculdades, divulgar a própria biomedicina. Né? E eles você acham faz mais aonde? Nossa, no Brasil inteirinho. No Brasil todo. Tá? Desde bacana. Que você tem a biomedicina, você tem vários clubes de conselho. Eu faço parte do SEC BM1, que é o Conselho Regional de Biomedicina da região 1, que é a São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Né? Mas tem do 2, 3, 4, Norte, Nordeste, tal, tem vários todos. Então o pessoal chama. Agora, os biomédicos, eles estão muito interessados nessa parte de estética, né? Sim. E estão colocando no rosto das pessoas muitas coisas diferentes. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Então, menina, até eu te falo, eu faço parte, além de ser do CRBM, eu sou do setor de ética. Certo. Setor de ética. Então, o que a gente faz? Tem que ficar de olho. Se deixar qualquer profissão que se deixar leve solto, tá? A pessoa vai inventando coisa. Tá? Então, existe de qualquer profissão, eu aconselho até para quem não faz isso, que já devia fazer, antes de você abrir um consultório, qualquer coisa, fala assim, sou profissional, leia todo o seu código de ética. Da sua profissão. Muito importante, né? Leia o código de ética, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve fazer, o que não precisa. Leia tudo. Né? Que é engraçado, que muitas vezes você chama um profissional, você fala assim, você leu o seu código de ética? A pessoa vira e fala, agora eu li. Olha. Agora eu li por quê? Porque estava sendo chamado. Aí já tarde. Aí tem que ler antes, né? Tem que ler antes, tem que saber. Antes isso de ser chamado. Isso daqui. Eu acho que toda a faculdade devia ter pelo menos uma aula, 2 aulas, código de ética da sua profissão. Todo mundo vai ter que estudar esse negócio e vir aqui fazer uma prova disso. Todas elas, que o pessoal não sabe. Eu concordo totalmente. É muito importante as pessoas pensarem nisso. Doutor, eu fiquei muito impressionada ontem. Sim. Eu estive num jantar e eu tive uma aula sobre inteligência artificial. Dá medo, não dá? E dá muito medo. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio assim que você fica maravilhado. Eles falaram, né? Eles falaram assim, bom, por aqui vocês nunca viram um carro andando sozinho, né? Mas no Vale do Silício já tem um monte, na China também já tem um monte. Mas eu vou falar uma coisa que eu fiquei muito impressionada. Com o setor agro. O maquinário que já existe com inteligência artificial, que faz a programação para detectar, por exemplo, uma praga nas plantações. Sim. E uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer é que assim, eles colocam o veneno nas que tem e nas que não tem, a máquina reconhece que não tem. Então, assim, é uma coisa muito interessante em relação a esses seus estudos, a todo esse seu trabalho, porque a inteligência artificial vai ajudar muito a gente, provavelmente, em relação às bactérias, não vai? Dá medo, sabe por quê? Até eu estava falando com muitos professores, que antigamente, vamos falar assim, os alunos façam um trabalho de não sei o quê. O aluno ia lá, encontrava um site, copiava e colava. Né? Ctrl-V, Ctrl-V, copiava e colava. Só que existem programas que eles vasculham a internet toda. Esse trabalho foi copiado de tal site, não sei o que, tal, então o aluno tira 0 isso daqui tudo.
Com a inteligência artificial, você tem textos inéditos. Né? Totalmente. Então a pessoa escreve, faça um texto sobre, sei lá, sobre a bactéria que dá na parede do banheiro. Tá? Um texto baseado em tal pessoa. Ele vai atrás uma coisa impressionante. Vai atrás da pessoa, não sei o que tal. Eles falaram ontem o seguinte: como seria a personagem de Dom Casmurro se tivesse sido escrita por Clarice Lispector? Eles fazem isso. E eles fazem. É uma coisa impressionante. Mas, ao mesmo tempo, tem o seu lado assustador. A gente se pergunta, será que vai precisar de pessoas, né? Então, pessoal, eles falam que vai ter alguém que vai ter que apertar o botão, mas um aperta o botão. Antes você tinha 20 que tem que fazer um serviço. Mas você não acha que vai ser interessante, por outro lado? Eu concordo totalmente com você, essa coisa de ser assustadora e de talvez fazer as pessoas ficarem superficiais demais, porque as pessoas não vão se aprofundar. Mas, por exemplo, não vai ser interessante a inteligência artificial chegar e falar assim... este alimento está contaminado. Eu acho fantástico que, inclusive, né? A diferença que tem de agrotóxico, sabe qual é a diferença de agrotóxico para defensivo agrícola? Não. A dose. Se for uma dose correta... Defensivo agrícola e agrotóxico. Isso. Se for uma dose correta, do modo correto, é defensivo agrícola. Se for uma dose incorreta, colocada em qualquer coisa, é agrotóxico. Tá? Então, o produto é o mesmo, só que é aplicado incorretamente. Existe a necessidade de usar defensivo agrícola? Sem dúvida nenhuma que sim. Por quê? Porque a gente só come resto de praga. Nossa, essa é forte, hein, gente? Não, é verdade. Quer ver? Você vai me falar. Só come resto de praga. É resto de praga. Quer dizer, está na agricultura. A alface está lá. Quem chega primeiro para comer? O bicho. Os bichos. O que sobrar é colhido. Sim. Aí vai para o Ceasa, para o negócio. Quem que vai lá para comer? Rato, barata, não sei o que, as pragas. O que sobrar, vai para a feira. Você vai e compra. Ai, doutor, já está me dando um calor aqui. Não, você tem que ter mesmo. Não é que você compra a tua casa. Quem que chega na tua geladeira, quem chega lá no teu estoque primeiro? As pragas. O que sobrar, você colhe, vê os bonitinhos, não sei o que, você come. Então você comeu. Gente, é muito verdade isso. Então, para que você usa defensivo agrícola? Para sobrar mais resto para gente. Isso. Que se não fosse. Essa é maravilhosa. Isso. Olha, guarda essa. Para que você usa defensivo agrícola? Para sobrar menos praga para a gente. Um pouco mais de alimento e menos praga para... Maravilhoso. Tá? Que é isso mesmo, que as pragas chegam primeiro em tudo. É verdade. É verdade. Eles chegam primeiro. Então, você coloca produto para que elas não cheguem. E sobre mais para a gente. E o orgânico? O orgânico, essa pergunta também é maravilhosa, né? Ai, obrigada, eu tô adorando você tá perguntas maravilhosas, eu fico feliz, né, Andréia? Que sabe que tem, agora o pessoal vai picar, eu tô cansado, eu já tô acostumado com o pessoal brigar comigo, né? Se você falar para mim assim, o que tem mais risco ou menos risco? Orgânico ou não orgânico? Depende. Se for relacionado com defensivos agrícolas, sem dúvida nenhuma que o não orgânico tem mais risco. Claro. Se for relacionado com bactérias, é óbvio que o orgânico tem muito mais risco. Muito mais risco. Né? Por quê? Porque o orgânico, qual a adubação que você faz nele? Fezes de animal. Com certeza. Aquelas coisas bem naturebas, né? As fezes de animal. Isso. Né? Há uns anos atrás, nós tivemos uma contaminação enorme que foi na Alemanha. Alemanha por broto de alfafa, aqueles que comem broto de alfafa em salada. Né? Uhum. Era orgânico. E só deu essa contaminação porque era orgânico. Que eles colocavam fezes de alce. Entendi. Fezes de alce. As fezes de alce tinham uma bactéria que é chamada Escherichia coli O157H7, que dá uma síndrome hemolítica renal, acabando com os órgãos, esse negócio todo, matou um monte de gente lá. Se não fosse orgânico, não teria dado esse problema. Teria dado. Que você aduba não com fezes, você aduba com o NPK, aquele produto químico. Entendi. Entende? Então, tudo tem os dois lados, tudo né? tem os dois lados. Tem um equilíbrio. E uma coisa que eu fiquei muito impressionada é que há uns anos
faz uns 10 anos já, eu tive uma bactéria no estômago. E eu tive muita dor de estômago por causa dessa bactéria. E aí, o médico me explicou um monte de coisa. Uma das coisas que ele falou na época, depois eu acabei fazendo uma época super certinho, hoje eu já não faço mais certo. Ele falou assim, não coma salada fora de casa. Coma salada em casa, porque em casa você lava, você higieniza direitinho. Mas hoje eu como, mas é perigoso, né? Olha, o H. pylori, você não pega muito por salada. Você pega pelo contato, principalmente, o que está sendo mais discutido é por saliva. Saliva? Aquele garfo que a pessoa pegou, aquela coisinha toda. E olha que eu sou chata para isso, viu? Que pegou, pode ser que passe. Um beijo que a pessoa dá numa balada, né? Ixi, um beijo então, que dá na boca de criança. Eu vou até fazer um cálculo aí para ver quem que eu tava namorando nessa época, olha, hein, doutor Deus, Bactéria? Acho que ele não tava fazendo o que devia, hein, Aninha? Olha só. Porque se eu peguei o negócio aí... Você beijou ele, Aninha? Você tem H. pylori, Aninha? Não, Aninha não. Sabe o que eu faço, que eu ia te contar? A minha dentista quer me matar. Gente, isso não é para fazer. Tô falando que eu faço, que é a toque-toque, né? Ó o Papai Noel passando. Adoro o Papai Noel do shopping. Ho. É Rorococos. Eu pego, doutor, eu escovo o dente uma vez por semana com bicarbonato. Bicarbonato? Vai falar que é ruim. Não sou eu que falo, os dentistas não recomendam. O dentista fala que acaba com o esmalte do dente, né? Acaba. Que o bicarbonato... Porque eu quero que o bicarbonato já limpe tudo, deixe tudo bom na minha boca, entendeu? O bicarbonato não desinfeta nada. Não bateram uma bactéria, que não é desinfetante. Não é? Não, ele é uma lixa. Então eu só tô lixando meus dentes. Então não tá adiantando nada. Tá acabando com a dentina. E aqueles bochechos, o que você acha? É bom para perfumar a bactéria da boca. Gente, eu amo esse programa. Aqueles bochechos é bom para quebrar perfumar. Bom para perfumar as bactérias da boca. Amei. Você fala que ela que mata a bactéria? Nem pode. As bactérias da sua boca existem na sua boca, por quê? Para proteger a sua boca contra bactérias patogênicas. Né? Sim. Aí tem um determinado produto que é a base de clorexidina. Tá? Clorexidina. Aí você vai 0,12%. Aí você vai no dentista, o dentista vem para você e fala assim, olha, você tem que passar o clorexidina 0,2%, que é uma marca comercial disso. Mas o dentista vem para você e fala assim, mas não me passe mais de 3 a 4 dias. Por quê? Porque você vai matar bactérias da sua boca. Que são importantes. Vai começar a ter sapinho, que é candidíase. Vai começar a ter infecção de garganta. Tudo tem os dois lados, né? Tudo tem os dois lados. Porque as bactérias também são importantes. São importantes. Por que ele fala para você fazer isso? Porque você está fazendo tratamento de canal. Então, as bactérias nessa hora, até cicatrizar o canal, ele não pode ter bactérias. Tem que ter uma quantidade pequena para que ele sare. Então, por isso que ele fala, usa 3 ou 4 só. Não usa mais que isso. Tirando esse, que é a base de clorexidina, 0,2%, todos os outros é perfumante. Só perfuma. Coisa, olha, gente, eu aprendi muito. Vocês estão aprendendo também? Eu estou amando tudo que eu estou ouvindo aqui do Dr. Bactéria. Nossa, eu te admiro demais. Eu também admiro. Vamos falar agora para o meu público, porque eu já sei isso. Não vou mentir para vocês, eu nunca minto para vocês. Eu já sei, mas eu quero que ele conte para vocês, para o meu público. Eu quero que ele conte sobre a questão do travesseiro e da baba. O travesseiro e a baba. Fala do travesseiro e da baba. Sim. Bom, o inimigo da sua casa é umidade. Umidade. É o inimigo da sua casa. Você tem que fazer tudo. Inclusive, a tua avó já falava isso. Menina, deixa a janela aberta. Quanto mais arejar, mais saúde. O que ela queria dizer? Secar. Esse é o arejar. Sim. Secar. O travesseiro nosso, primeiro, você passa o rosto, então você está perdendo o quê? Resto de pele, escamas de pele. Escama de pele. Sim. Isso daqui, escama de pele. A umidade que você coloca, além de transpirar, o suor que fica, né, o ser humano normal, ele chega a babar 6 colheres de chá de baba por noite. Gente, esse número... Eu quis que você falasse, porque a primeira vez que eu ouvi, eu tenho certeza que meu público vai ficar chocado. 6 colheres de sopa de baba. De chá. Sopa. Meu Deus do céu. Um tonel de baba. Um tonel, um caminhão-pipa de baba. Eu já aumento um pouco. Já aumentou um tonel. Imagina 6 colheres de sopa. 6 colheres de chá. 6 colheres de chá. Bom, é bem melhor, né, Se a pessoa tiver de respirador, tem pessoa que respira bucalmente,
Né? O aparelho bucal chega a 12. Aí pode ser 6 de sopa. Aí pode ser pelo menos umas 2 de sopa. Vai. Gente, eu tô impressionada. Então o pessoal baba muito. Quer dizer, todos nós, tá, gente? Não é o pessoal. Não, é todo Você que mundo. tá ouvindo, você baba, Aninha baba, eu babo, Andréia baba. Como você chama? Paulo. Paulo baba. Oi, Paulo. Você baba, né? Paulo. Eu acho que sim. Ah, então tá bom. Isso. Não, então porque você é normal. Porque quem é normal baba, né, todo doutor? Mundo Ai, baba. que bom. E você sabe que a gente fala assim, eu não babo. Só que olha, o travesseiro tá cheio de risco amarelo. É verdade. Esse risco amarelo é baba. É você baba. não pintou aquele o travesseiro. Você né? não pintou. Ele tá de amarelo para ficar bonitinho, vai ficar negócio, né? Tudo. Aí o pessoal quer colocar no sol. Coloca no sol, esquenta por fora, por dentro fica a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Você tem que escrever motel de ácaros. Motel de ácaros. Motel de ácaros. Então não é para deixar o travesseiro na janela. Não, na janela, se for local com sombra, ventilado, sim. No sol, nunca. Com sol sem... Sol nunca. Nem lava também. Se você for lavar um travesseiro, o pessoal pega um travesseiro, mas eu levo e seca. Gente, faz o seguinte, pega o travesseiro, pesa, lave, seca e pesa de novo. A diferença é a quantidade de água que ainda está dentro do travesseiro. Vai ver que é uma quantidade de ser absurda. Então você coloca uma coisa que seja de impermeável por dentro e algodão por fora. Teve um cara que me telefonou e falou assim, eu coloquei um travesseiro, uma cobertura no travesseiro, eu acordei, parecia que eu estava numa piscina, eu falei, mas você pôs o quê? A todinha impermeável, claro. Nossa. Ele vai babar, vai acordar em cima da baba dele. Acordou. Então de algodão por fora para segurar a baba. Tem que fazer esse negócio, o algodão fica. Né? E você só lava, e o travesseiro dura 2 anos. Então, nada, o pessoal... Pega anos. Essa dica, hein? 2 anos. Travesseiro dura 2 anos. 2 anos, isso. Gostei. Nada de que você vai viajar, tem pessoal levando, né? No avião, levando o travesseiro. No avião deve ter muita bactéria, né? Não, você sabe que não tem? Não tem? Não tem. Sabe por quê? Porque o avião ele tem um filtro chamado filtro EPA. HEPA. Que vai renovando. E como é que funciona? Você está sentado, o vento ele não age lateralmente. Ele vai de baixo para cima e cima pega. Entendi. Então, dificilmente vai pegar uma contaminação do cara. Não sei, o cara espirra na tua cara. Aí você dá um soco nele. Mas fora isso, o ar pega por baixo e vai para cima. Então, você toma um banho desse ar. Né? Uhum. Esse filtro, antigamente, se você perguntasse para mim antes de 2020, eu falava, isso daqui não pega vírus. Tá? Que a capacidade do filtro EPA é até 0,14 micra, que é o tamanho de uma micro cocôzinho de ácaro. Que ele pega, uma no coisa mínimo. Bem pequenininha. E um cocôzinho de água está cheio de vírus lá dentro, cheio de bactéria, e bactéria está cheia de vírus. Então, tem esse negócio, está muito pequeno. Só que a NASA, justamente por causa da pandemia, a NASA fez, eu confio totalmente no trabalho da NASA, fizeram um trabalho para pesquisar justamente sobre Covid, esse negócio, e descobriram que esse filtro também tem capacidade de pegar vírus. Sabe por quê? Mas o vírus ele passaria do tamanho onde tem esse filtro, esse negócio. Tudo bem, só que o vírus, gente, ele não está praticamente solto, ele está sempre preso a alguma partícula. Então daí não passa. Ele pega a partícula pega ele. Que interessante. Isso. E uma pergunta meio polêmica, que teve muita gente que falava uma coisa, gente que falava outra. Máscara. Máscara, precisa ver qual é a finalidade da máscara. Por exemplo, a máscara na pandemia, a gente sabe que ajudou. Então, ou há controvérsias? Não. A máscara, se você é uma médica que você está tratando o paciente, então você usa a N95, a PSS2, essas máscaras que ela tem. O elemento, ela não tem nem trama, ela tem um elemento magnético, fala assim, magnético, que ele segura, em termos de elétrons, esse negócio segura os vírus, tá? Então não deixa passar. Então ele protege o médico, protege o dentista contra uma pessoa que pode estar doente. Sim. Isso aqui vai, esse daqui. As outras máscaras não é nem PSS2, nem 95, nenhuma dessas. Então não tem essa trama, nem esse magnetismo. Máscara de pano, por exemplo. Máscara de pano. Não segura. Só que não foi feito para você não pegar, foi feito para você reduzir a quantidade... A contaminação. Isso, que é o que o japonês faz. Que na hora que aquela saliva solta, isso, fazia aquelas o povo ficar partículas doente. de saliva que saem. Se você for pegar no fundo escuro, não sei o que, com luz, esse negócio, você vai ver que sai. Mas uma pessoa que espirra sem máscara, a quantidade é absurdamente maior. Então você reduz a quantidade que você passa. Você viaja de máscara? Não. Não viajo porque no avião, por exemplo, não tem esse problema. Entendi. Não tem problema, que o avião sai para baixo e passa para cima. Você tem alguma coisa assim que você faz
que é diferente, assim, do que todo mundo faz, assim, em público? De contaminação, você diz? E que as pessoas tomam um susto, assim, quando vê você fazendo? Eu não como palmito e não como ostra. Por que você não come palmito? O palmito por causa do botulismo. Sim. Tem um risco muito grande de botulismo, e botulismo tem que morrer de medo mesmo, porque botulismo se não matar, aleja. Né? Então sim. Pode. Se eu como palmito, claro que eu como palmito, mas antes eu fervo. Porque palmito quente você come? Não, tipo, não você pode ferver e depois deixa esfriar. Você ferve, deixa na geladeira, aí você come bonitinho. Ah, mas o palmito, se ferver, ele vai dissolver. Não, você tem o palmito pupunha, você tem o palmito açaí, então o açaí mais durinho, então você pega o palmito açaí, você ferve, usa, fica normal, entendi. Fica igualzinho do outro. Né? Então, o que acontece? Que a toxina do botulismo, o esporinho está lá dentro, ele está uma casquinha para o pessoal saber. É como se fosse um amendoinzinho, a bactéria está dentro, como se fosse um amendoinzinho, da casquinha, está lá dentro. E quando tiver oxigênio, ela não sai. A hora que está dentro do palmito, você tirou o ar, põe no frasco, não tem ar, ele sai de lá. Começa a produzir uma proteína que é a toxina. Ah, entendi. Tá? A proteína, a clara de ovo é uma proteína. Quando você ferve, ela fica esbranquiçada. Então ela modifica, desnatura. Sim. Essa proteína que é a toxina, quando você aumenta acima de 70 graus, ela desnatura, você perde as características da proteína. Então, se ferveu, não tem mais toxina. Ai, que interessante. Tá? Se um palmito estiver contaminado, ele... Cheio de toxina, você ferveu, você eliminou. Tá. Olha que mais uma coisa interessante que a gente está aprendendo então, aqui. Então, palmito só fervido. Então, por exemplo, você não vai num restaurante pegar um palmito, mas você come na sua casa, você ferve antes. Eu fervo. Tá. E a ostra, eu também não como nem pensar. Ostra, por que de ostra? Nenhum. Porque a ostra é o seguinte, a ostra, ela se alimenta, eu servi. Se alimenta. Sim. Uma ostra, ela pega água, pega matéria orgânica e joga água limpa fora. Uhum. Ela é chamada depuradora de oceanos, né? Uma ostra, ela chupa 1 litro de água por hora. Nossa, eu não imaginava isso. Não, o dia tem 24 litros, quer dizer, tem 24 horas. Agora, você imagina uma ostra dentro do local onde tem um emissário de esgoto. Ela chupando 24 litros de suco de cocô por dia. Tu põe de limãozinho, fala, tá salgadinho, isso daqui, nossa e tal. E você sabe que pode ter uma bactéria, por exemplo, chamada Vibrio vulnificus. Ai, que horror. Se tivesse Vibrio vulnificus e você tiver um problema hepático, a possibilidade de você vir a óbito é 85%. Meu Deus do céu. Então, por isso que eu não como ostra. Olha, graças a Deus, eu também não como. Olha, se tem uma coisa que eu não como... É ostra. Eu não gosto. Mas você fala assim, eu não gosto da textura, eu acho estranho. Mas pode comer? Depende. Você já ouviu falar em ostra depurada? Ostra depurada. Então, muito restaurante tem assim uma placa. Nossas ostras são depuradas. O que é depurar uma ostra? Você pega a ostra, mergulha ela num tanque com uma água que é reciclada, a torneira aberta, por 24 horas. Ela vai se autodepurando, se autolimpando. Então, isso daqui, a quantidade de bactérias é tão pequena. Não eliminou todo, é tão pequeno que o seu organismo não tem problema. Tá? Mas você tem que ficar... Não é aquele garoto que está vendendo lá na praia com um bardinho. Sabe o bardinho que ele chega? O bardinho. Sei. Então, e ele que abre a faquinha, assim, né? Com aquela faquinha. Abre a faquinha, aí você vai comendo. Isso aqui não Gente, tem. olha como eu tô aprendendo. Que delícia conversar com você. Eu queria ficar aqui horas e horas a fio. Tem tantas perguntas, mas eu quero que você volte. Eu volto, vamos fazer Bactéria 2, o retorno. Vamos fazer Bactéria 2, o retorno. E, doutor, tem uma mensagem, assim, para você deixar para as pessoas? O que eu falo. Mensagem, assim, uma informação? O que eu falo sempre nas palestras, né, gente? Que para as pessoas tentarem ser tudo para ser o melhor. Você tem 2 obrigações na vida. Tentar ser o melhor naquilo que você faz e contar para todo mundo. Contar para todo mundo que você é melhor. Tá? Que não vão te faltar oportunidades. E faça com amor, né? Que tudo que você tem. Tem uma frase do Charles Chaplin que fala o seguinte: que o homem não deixa de viver quando ele morre, mas ele deixa de viver quando ele deixa de amar. Então as pessoas têm que amar tudo que fazem. Muito boa essa frase. O que acontece? Eu não aguento quando chega em sexta-feira ver aquela frase que hoje é sexta-feira, não sei o quê, que bom, que bendita sexta-feira. E chega no domingo, maldita musiquinha fantástico, amanhã é segunda-feira. Né? Todo dia tem que ser bom, né? Você vai viver para ter 2 dias alegres, 5 dias tristes. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Seja alegre.
todo dia e faça o que pode tocar. A Coralina falava, né, que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, né? Então toque o coração das pessoas em tudo que você faça na vida, como você faz, né, Paula? E como você faz, né, doutor? Faz, né, porque, querida? olha, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu quero te agradecer. Eu sei que 90% das pessoas, mais de 90 já devem te seguir, mas eu quero que você dê as suas redes sociais também para as pessoas te seguirem no Instagram. Doutor Bactéria Oficial. Doutor Bactéria Oficial. Oficial. DR Bactéria Oficial. E eu quero também que as pessoas assistam o seu programa na TV Barueri. Também ouçam o seu programa na rádio. Né? Na Vibe Mundial. Eu estava até outro dia na rádio Vibe Mundial. Com a Andréia. Andréia, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho. Quero te agradecer muito. E agora eu quero passar aqui para as pessoas também as minhas redes sociais, pedir para a Aninha colocar aqui, @PaulaGauss, Paula HGAUSS. Você pode me seguir no Instagram, no Facebook. Nossa, que legal, você faz um monte de coisa. Aqui no YouTube você já me segue. Tem coisa que eu nem sei o que TikTok, no Spotify e no X, que é o antigo Twitter, né? Então, vocês podem me seguir. Eu vou ficar super feliz se você puder me seguir. Quero agora também falar dos meus apoiadores, doutor, porque esse programa tem apoios muito importantes. Eu quero agradecer cada um dos meus apoiadores, a Gloss Agência, que é uma agência de modelos, de atores. E você devia ir para a Gloss também, viu, doutor? Assustar um pouco? Não, assustar não, porque você é ator, vai ser fantástico você ir para a Gloss. A Andréia é maravilhosa da Gloss. Eu vou passar para a sua Andréia, o telefone da Andréia da Gloss. Tá. Para fazer uns trabalhos lá, umas fotos, e ela te coloca para fazer umas palestras maravilhosas. Vamos. A Casa Cascais, que é um complexo na 9 de julho, super legal. Tem restaurante, tem academia, tem bar. Eu já vi, isso tem é muito salão legal, de beleza. É muito lindo. Muito legal. Vamos combinar um dia, viu, da gente jantar lá na Casa Cascais, que é muito legal. A F2 by Femalad, hoje eu tô com essa blusa, que é uma blusa vintage da F2, que eu amo, eu economizo. Essa blusa é antiga, mas eu economizo porque eu amo esses dois leões aqui se beijando. E a Malou, olha, eu tenho aqui um mimo da Malou. A Malou é a confeitaria da minha irmã, que fica no bairro de Pinheiros. Bárbaro. E a Malou... a minha irmã é a Luísa, ela tem essa confeitaria e ela me apoia aqui. Que todos os convidados recebem este mimo da Malou. Que Mas bárbara. não para por aí, doutor. Eu também tenho agora um apoiador, eu vou pedir para a Aninha pegar para mim. Eu tenho um apoiador maravilhoso. Esse é meu, viu, Andrei? Que é o Roberto Rabelo. O Roberto Rabelo, ele é um florista espetacular. E olha só, doutor, ele está apoiando o meu programa. Meu Deus do céu, que bárbaro. E olha que flores maravilhosas. Coisa maravilhosa, puxa vida. Muito lindas, né? Lindo. Depois você abre aqui, ó, Aninha, essa imagem, Roberto Rabelo, Flower Decor. E o Roberto está sempre no Ronivon. O Roberto está sempre nos programas. E eu quero te oferecer essa flor, essa planta linda do Roberto Rabelo. Você sabe que homem adora flor, né? Sabia? Homem adora flor. Poucas mulheres dão flores para os homens. Eu estou dando para o meu grande amigo. E olha, eu vou te falar, homem sensível gosta de flor. E homem sensível também oferece flor para as mulheres. Isso é muito importante, gente. Isso não é besteira, não. Não é nada. Ofereça flor para as mulheres ofereçam para os homens. Não tem essa. É porque a homem não vou dar. Olha que coisa mais linda. Nossa, maravilhosa. É bromélia que chama, não é? Do Roberto Rabelo. Olha. E assim, doutor, eu me despeço. Deixa eu colocar as bromélias um pouquinho para cá, assim. Tá. Eu vou me despedir aqui, a gente vai se despedir nessa câmera do meio. Tá, onde for pra cá? Eu quero te agradecer. Aqui, ó, Malu. A Malu. Malu e Roberto. Roberto Rabelo. Gostei do nome dele, Roberto. Não é? Seu xará. Eu quero agradecer vocês por mais um dia, por mais um programa. Eu quero agradecer todos vocês que têm comentado aqui nesse programa, vocês que acessaram o sininho e que estão recebendo as notificações. E que vocês possam comentar, que vocês possam divulgar, porque assim vocês nos ajudam, vocês compartilham essas informações preciosas que o doutor passou. E eu nasci com essa missão, eu descobri isso de
unir pessoas para levar coisas boas para as pessoas. Sim. Então, seja uma mensagem espiritual, seja uma informação, seja os dois. Exato. Porque você deu uma aula de vida também, falando que a gente tem que ser melhor. Claro. O melhor que a gente pode ser. E citando esses textos lindos que você citou do Charlie Chaplin e da Cora Coralina. Muito obrigada. Obrigado Até o próximo programa, gente. Beijos. Show Bactéria, né? Show Bactéria. Show Bactéria. Show Bactéria.